Bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero continuar nossa leitura, nossa explanação dentro do Sermão da Montanha. Está no capítulo 5, versículo de número 13 do livro de Mateus. Nos diz assim a palavra: Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Não se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro, ilumina a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Nós observamos na primeira fase do Sermão da Montanha que Jesus ele mostra quais seriam as virtudes e qualidades daqueles que se ingressariam no reino de Deus. Lembramos bem que naquela época não existia a igreja, ainda não havia o cristianismo formado, mas Jesus estava preparando os seus discípulos para uma vida cristã abundante e verdadeira. E ele apresentou fatores: humildade, mansidão, fome e sede de justiça, que é uma carência muito grande nas pessoas hoje, porque as pessoas, na verdade, não estão sentindo falta do reino, não estão sentindo falta da vida cristã. Quantas pessoas deixam de estar na igreja e de achar que se acomodaram em casa, diante de um aparelho de TV, diante das redes sociais? Quando dá certo, vão na igreja. Essas pessoas realmente faltam sede e fome de justiça, porque a justiça é o reino de Deus, é a vida cristã que promove a verdadeira justiça de Deus. Aí ele fala sobre os pacificadores, sobre os misericordiosos, ele apresentando que todas essas eram virtudes que deveriam fazer parte da vida daqueles que se ingressavam no reino de Deus. E o reino de Deus não é a vida eterna, o reino de Deus é a vida cristã seguida da vida eterna. Nós já estamos no reino de Deus, nós já fazemos parte do reino de Deus. Jesus é o nosso rei. Temos, na verdade, uma dupla cidadania, porque ao mesmo tempo que nós somos governados aqui pelos homens, nós temos um governo celestial, que nosso rei é Jesus, e nós ainda devemos optar por Jesus. Se nossos reis e governantes aqui da terra disserem o contrário do que nos diz a fé, nós devemos estar firmados na nossa fé, e a nossa decisão deve ser sempre pautada pelo reino de Deus. Olha bem, Jesus nos diz uma palavra que é o seguinte: olha, vocês já se ingressaram no reino, vocês já alcançaram, tiveram humildade para se converter, vocês já tiveram mansidão, vocês já tiveram, realmente já choraram, vocês já foram até perseguidos e serão perseguidos durante toda a vida. Agora, vocês são sal dessa terra. Como? Deus nos colocou nessa terra como verdadeiros embaixadores dele. Nós representamos Deus aqui. Nós somos as pessoas que Deus colocou nesse mundo para representar os céus aqui nessa terra. Enquanto nós estamos aqui fazendo parte do reino aqui, sem subir para a eternidade, nós somos o tempero desse mundo. Já parou para pensar nisso? Que nós somos o tempero desse mundo. E é por isso que precisamos ser mansos, é por isso que precisamos ser pacificadores, é por isso que precisamos ser misericordiosos, porque nós somos o tempero desse mundo. Precisamos ler as Escrituras, entender a Bíblia, participar de estudos, ensinos e aprender e crescer na fé. Mas à medida que nós nos tornamos bons cristãos, nós seremos a leitura que o mundo vai fazer de Deus. Nós seremos a leitura que o mundo vai fazer do cristianismo. Existem pessoas que ao invés de temperarem, eles salgam. Existem pessoas que ao invés de serem um tempero desse mundo, eles se tornam escândalos e uma vergonha para o Evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia diz: "Vós sois o sal da terra". Quais as qualidades e os atributos do sal? O sal, ele dá sabor à comida. Se ele for usado em excesso, a comida se torna insuportável. O sal, ele tem uma propriedade de conservar as coisas. Lembra? Alguns anos atrás, algumas décadas atrás, não existia o aparelho
tão extraordinário nas nossas cozinhas chamado geladeira. Não tinha como congelar, não tinha como manter no gelo alguma comida, alguma carne, alguma coisa. As pessoas pegavam a carne e salgavam a carne, porque o sal ele tinha a propriedade de conservar a carne sem que ela se apodrecesse. E é mais ou menos o que está acontecendo no mundo hoje. A igreja ela tem tido a responsabilidade de não deixar esse mundo apodrecer totalmente. Porque de qualquer forma nós fazemos um tempero na terra, nós fazemos um equilíbrio nesse mundo. Mas o segredo é, individualmente, eu tenho sido sal nessa terra. Individualmente, você tem sido sal nessa terra. Nós somos embaixadores de Deus, representantes do céu nesse mundo. Um dia, os políticos americanos procuraram o pregador chamado Billy Graham, conhecido como evangelista do século. Já partiu, já faleceu, já partiu para o Senhor. Foram na casa dele, pegaram e disseram, olha, nós queremos o teu nome, nós faremos toda a campanha, nós bancaremos todas as despesas, nós só queremos o teu nome e te lançaremos como presidente, candidato a presidente dos Estados Unidos. O Billy Graham olhou para aquela comitiva que o cercava e dizia para eles, vocês pensam mesmo que eu me rebaixaria a tanto? Olha bem, irmãos, quem entende ser o sal da terra e a luz do mundo? Ele sabia que ser candidato ou ser presidente dos Estados Unidos poderia ser, diante aos olhos do homem, o homem mais poderoso da terra. Mas olhando de um contexto espiritual, ele entendia que ele estaria se rebaixando ao nível de um homem comum, quando na verdade ele era embaixador de Deus nessa terra. Quando na verdade o ministério dele era muito maior do que qualquer obra política que alguém possa praticar ou fazer. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Será que nós temos brilhado mesmo? Será que as pessoas têm visto Deus através de nós? Será que as pessoas têm podido que convivem com nós, ouvem na nossa palavra, na nossa voz, Deus? Será que as nossas piadinhas na roda de amigos têm revelado Jesus às pessoas que estão conosco? Será que a nossa forma de trabalhar, a nossa honestidade no nosso trabalho, será que a nossa humildade e sujeição aos nossos patrões, ao trabalho, será que a nossa fidelidade ao cumprir as nossas funções onde nós trabalhamos tem feito com que as pessoas vejam Deus na nossa vida? Será que na escola onde você estuda, as pessoas que convivem com você têm visto você e falam assim, ali vai um menino e uma menina de Deus, ali vai um homem e uma mulher de Deus? Olha bem, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. A Bíblia diz que o mundo precisa ver as nossas boas obras e glorificar a Jesus. Existem crentes que são motivo de escândalo para o Evangelho. Existem crentes que perderam já o sabor. Perceberam isso? Se o sal se tornar insípido, se o sal se tornar sem sabor, ele não presta para mais nada. O fundamento, o finalmente de tudo que nós estamos vivendo nesse mundo é a entrada na vida eterna. Por que Deus nos deixa aqui? Por que Deus nos deixa permanecer nesse mundo, viver uma vida inteira aqui nesse mundo? Porque Deus quer ter testemunho na terra. Quando Ele me salvou, Ele poderia me levar para a eternidade, mas Ele não fez isso. Quando Ele me salvou, Ele me fez luz nesse mundo. Ele me fez sal nessa terra. E Ele espera que o meu nome, a minha vida, a minha forma de viver, ela seja honra e glória para o nome dEle. Você se lembra da vida de Jó, da história de Jó? Jó foi um homem que servia a Deus e ele era fiel a Deus. A Bíblia atesta a sua fidelidade. O próprio Deus atesta a sua fidelidade. O dia que Satanás chegou diante de Deus, lá no céu, junto com os anjos, Deus faz uma pergunta a Satanás, de onde tu vens? Ele diz, eu vim de rodear a terra e passear por ela. Deus se lembrou que ele tinha alguém que dava testemunho dele nessa terra, alguém que o honrava com as suas obras, com a sua maneira de viver. As boas obras de Jó, elas falavam muito alto. Ele disse, viste o meu servo Jó, homem sincero, temente e que se desvia do mal.
Satanás falou assim, mas lógico, Senhor, que ele fará isso, porque o Senhor deu bem, o Senhor deu riqueza, o Senhor deu tudo para ele. O Senhor o cercaste, o protegeste. Eu não posso atingi-lo, porque Deus havia preservado totalmente a vida de Jó. Satanás teve a permissão de Deus de vir e tocar a vida de Jó, tocar nos seus bens, na sua família, em toda a sua riqueza, no que ele possuía. Jó, ele se senta na cinza e diz, Deus deu, Deus tomou, e a Bíblia diz que ele adorou ao Senhor. Satanás da segunda leva chega e fala assim, o homem dará tudo pela própria vida. Deus disse, não lhe mate, mas toca na vida dele, toca na carne dele, vamos ver o que ele responde. Satanás adoeceu Jó, ele ficou doente, ele fedia, as pessoas se afastaram dele por causa do mau cheiro. E ele dizia assim, eu sei que um Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra, e com os meus olhos eu verei. O testemunho que aquele homem deu de Deus foi extraordinário e permanece como nosso exemplo até os dias de hoje. Eu quero te lembrar que Deus te chamou para ser sal nesse mundo e luz nessa terra. Se você está achando que as tuas obras, a forma que você vive não é importante, como estão pregando por aí, eu quero te falar que a Bíblia diz assim, que os homens verão as nossas boas obras e glorificarão o Deus dos céus. Tudo bem, você não precisa pagar nada pela salvação da tua alma, mas a maneira que você vive reflete o Deus que você serve. A tua conduta moral, ela reflete o Deus que você diz que serve. Que Deus possa ser honrado através da minha e da tua vida. Que nós possamos realmente temperar esse mundo onde estivermos, onde passarmos, que as pessoas possam olhar e falar, ali vai um homem e uma mulher de Deus. Que nós possamos ser luz. Não se esconda. Não se esconda na tua casa, não esconda na tua vidinha, porque a Bíblia diz que não se pode acender uma luz e esconder debaixo de uma vasilha. Ela precisa iluminar a casa. Nós precisamos iluminar esse mundo com a nossa vida, com as nossas atitudes, com a nossa forma de viver. O mundo precisa olhar em nós e sentir vontade de servir a Deus, porque vai perceber que Deus mudou a nossa vida, a nossa história. Que tipo de crente nós somos? Que tipo de crente nós temos sido na nossa vida? O que as pessoas têm visto em nós? Mas eu não tenho que ser crente para que os outros vejam. Sim, a Bíblia diz que eles verão as tuas obras, as minhas obras, e glorificarão o Deus do céu, o nosso Deus. Pense na responsabilidade de ser cristão. Pense na responsabilidade. As pessoas precisam ouvir da tua boca a palavra do Evangelho. As pessoas precisam ouvir de você a alegria que você tem, a satisfação e a tua esperança. Qual é a tua esperança? Alguns, as esperanças deles estão aqui. Não estão mais na eternidade, não estão mais no futuro, não estão mais na vida por vir. Nós estamos aqui só passando um tempo. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho, para ser luz nesse mundo, ser sal nessa terra. Nós estamos aqui para que as pessoas nos vejam, vejam como nos comportamos e glorifiquem ao nosso Deus dos céus. Pare e pense nisso. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.